Olá pessoal, estamos aqui no Congresso da Aladir, em São Paulo, discutindo as questões de reuso, dessalinização, né, como alternativas à solução de crise hídrica no Brasil, né, disponibilidade de água, com a ilustre presença do querido Neuri Freitas, presidente da CAGES, que abrilhantou aqui o nosso evento com a palestra. E Neuri, poderia, por favor, contribuir um pouquinho mais aqui, agora numa entrevista, um bate-papo mais informal, né? As perspectivas, né? E a experiência da CAGES, sendo com reuso, dessalinização de água do mar. Sim. Bom, obrigado. É um prazer conversar aqui com vocês, Marcelo. E eu gostaria de falar um pouquinho, até para dividir um pouco aqui minha fala, falar um pouquinho sobre Aladir, seus associados, falar dos projetos da CAGES um pouquinho, obviamente, porque senão a gente vai se estender muito no tempo. Mas, inicialmente, eu quero fazer uma fala de agradecimento à Aladir, aos parceiros da Aladir, associados da Aladir, em especial GS Nima, Acciona, que trabalharam conosco no projeto de dessalinização de água marinha para Fortaleza. Mas a própria Aladir, a diretoria da Aladir, os profissionais nos ajudaram bastante em toda a discussão que nós tivemos sobre a planta de dessalinização, a instalação dela em Fortaleza, as interferências dela. Então, assim, a Aladir foi fundamental nesse nosso processo para a implementação de um projeto que é muito inovador para o Brasil, uma planta de grande porte, de 1.000 litros por segundo, a ser implantada na Praia do Futuro, em Fortaleza, uma praia que é turística para a capital do Ceará. Então, tem diversos desafios envolvidos e a Aladir acabou ajudando bastante nessas discussões, nos convencimentos. Enfim, agora a gente tem, dentro dos projetos que nós estamos trabalhando nesse conceito de outras alternativas a essa água tradicional que vem da chuva, dos açudes, dos rios, que é a dessalinização e é a água de reuso do esgoto doméstico, principalmente, nós vamos iniciar a construção já. Nós temos um contrato já firmado. No passado tivemos uma PMI que foi estudada pela GS Nima, que foi estudada pela Acciona. Posteriormente tivemos uma licitação para uma PPP administrativa de 30 anos. Tivemos um vencedor. Obviamente, a coisa não aconteceu como pensávamos, em virtude de alguns questionamentos, interferências, principalmente a discussão sobre cabos submarinos de fibra ótica foi o que mais atrasou todo esse projeto. Mas agora, com a nova localização da planta, que ainda é na Praia do Futuro, só que mais a oeste, né, mais ao norte, nós tivemos que adequar todo o licenciamento. A expectativa é que ainda esse mês a gente tenha o licenciamento liberado para assim começarmos a construção. Ou seja, algo que foi pensado lá atrás em virtude de toda a insegurança hídrica que a gente tem no estado do Ceará. Lá a gente fala que a gente convive com a seca. Não tem como combatê-la porque ela está sempre presente. Isso é algo que eu tenho falado, inclusive, agora sobre as mudanças climáticas. A gente vai ter que aprender a conviver com os efeitos das mudanças climáticas, porque combatê-la não é uma ação simples e precisa de uma ação conjunta em todo o planeta, né? Então, no Ceará, a gente já faz isso, busca alternativas de conviver com a seca. A gente tem uma estrutura de recurso hídrico que é muito boa, uma secretaria de recurso hídrico dedicada só para trabalhar a parte de águas. E aí, nesse sentido, a gente pensou que a água marinha podia se tornar potável, que é uma fonte inesgotável, porque aí a gente imagina, se acabar a água do mar, a gente certamente não estará mais aqui. Acabou a humanidade, né? Então, ou seja, uma fonte segura, inclusive com uma qualidade de água melhor do que a água dos mananciais, né, de água tradicional, água doce, que são as barragens e rios. Obviamente que ela tem o sal, então a grande dificuldade é a retirada do sal, mas já temos, né, tecnologias para isso e consolidadas no mundo. Então, a expectativa é que agora, esse mês, a gente tendo a liberação da licença de instalação, a gente inicie as obras de
construção da planta, implementação dos dutos de captação e devolução de rejeito no mar, além de adutora que vai levar essa água potável para os reservatórios da CAGES para distribuir para a população. E com isso tem uma segunda fonte de água para Fortaleza, porque temos uma única que é a que vem do Castanhão. Tem uma segunda e, inclusive, mitigar conflitos pelo uso da água, porque a água que vem para Fortaleza, ela fica a 250 quilômetros de distância. Então, quando você manda água de outras bacias hidrográficas para Fortaleza, tem uma discussão. Por que está tirando a minha água daqui para levar para outro local? E eu acho que a planta de dessalinização vai dar uma equilibrada nisso, porque Fortaleza vai ter sua própria água. Isso, para a gente, é importantíssimo, muito estratégico, um projeto inovador, né? Um projeto inovador para o Brasil, que eu espero que em breve a gente inicie as obras, inicie a operação e comece a distribuir essa água, né? Um outro projeto que também é muito relevante para a gente, e é um projeto grande, um projeto inclusive do estado do Ceará, que é a implementação do hidrogênio verde, da implementação lá no Porto do Pecém, que é no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no CIP, de várias indústrias que vão produzir hidrogênio verde. E esse hidrogênio verde vai depender de energia verde e também vai depender de água para fazer essa produção. E a nossa proposição com uma empresa que foi criada pela CAGES, chamada Utilitas, é pegar o esgoto de Fortaleza, transformar em água de reuso, levar até o Pecém e ofertar para essas indústrias do hidrogênio verde. Então, eu fico falando que a gente vai ter um hidrogênio mais verde ainda, porque a gente vai estar utilizando uma água que está sendo lançada nos mananciais, né? Está sendo lançada nos rios ou sendo lançada no mar, e essa água vai ser reutilizada. Tá? Ou seja, a gente fecha um ciclo desse fluxo da água, algo que é muito importante para o contexto ambiental, é muito importante também para o contexto de abastecimento da própria população, porque à medida que a indústria começa a receber água de reuso, ela deixa de usar e deixa de concorrer com o abastecimento humano. Então, isso também é muito relevante e importante, ou seja, sobra mais água para, nos momentos de crise hídrica, para as secas que nós temos, essa situação ser mais confortável. Então, esses são os grandes projetos que a gente tem no Ceará, nesses temas de água e reuso. Temos outros de reuso já funcionando, já tratando efluente industrial, gerando água de reuso, fornecendo para a indústria. Mas esses dois que eu falei agora são os dois que eu considero gigantes, né? Tanto para a construção, como em termos financeiros e como impacto direto para questões ambientais, sociais e de abastecimento da população. Ótimo, muito bom saber. Aproveitando, né, que você falou de impacto social e tudo mais, a CAGES está muito presente nas Olimpíadas das Águas da Aladir, que a Aladir promove, né, as Olimpíadas das Águas, que é um quiz com conhecimento, né, apresentações para crianças, né, das escolas, e fazemos aí uma ampliação, né, das informações, do conhecimento para as crianças, para não ficar focado só no nosso grupo, digamos assim, né, de empresas e tudo mais. Então a gente tem esse trabalho muito forte e a CAGES é um parceiro muito forte, ela está sempre presente nas Olimpíadas das Águas. E aí eu queria só um comentário seu sobre isso. A gente fez a abertura do congresso dessa vez com uma criança, uma das vencedoras das Olimpíadas, apresentando, né, e falar o quanto você acha importante esse tipo de iniciativa e por que a CAGES também é parceira da Aladir nesse tipo de programa. Bom, é uma iniciativa magnífica, né? Porque hoje em dia, para a gente trabalhar a questão de saneamento básico, trabalhar a questão de qual o valor que a água tem, qual o valor que a coleta, o tratamento e a disposição adequada dos esgotos, qual o valor que isso tem sido cada vez mais difícil. E a gente entende que se a gente não começar na construção de uma nova geração que entenda bem a preocupação que a gente precisa ter com a água, né, a preocupação que a gente tem que ter para adequar ou destinar adequadamente o esgoto, a gente vai continuar nesse ciclo que não é bom.
Então, na CAGES nós temos diversas atividades relacionadas a crianças, nós temos teatro também, que a gente visita as escolas para explicar todo o processo de como a água é captada até o momento que a água é entregue para as famílias e depois essa água suja, como ela volta e como ela é devolvida para o meio ambiente. A gente faz isso também com teatro de fantoches, faz um sucesso danado nas escolas lá no Ceará. E essa das Olimpíadas de vocês, uma ação a mais que a gente viu que casava direitinho com o que a gente pensa, né? Que é fazer com que essas crianças já cresçam e entendam que precisam repensar todos os conceitos que existem hoje sobre isso. Então, pensar na inovação, pensar em novas fontes, né? Pensar em alternativas, pensar em cuidar da água, pensar em cuidar do meio ambiente. Então, para a gente é fundamental. E eu fiquei mais feliz ainda porque eu vi que dentro do projeto, nós fizemos 3 crianças apresentando hoje aqui, mas eles mostraram um painel que diversas crianças cearenses fizeram ali suas contribuições, inclusive tiveram seus nomes relatados com suas frases, né, de afirmação sobre o setor. Enfim, um projeto que é muito bom e eu acho que vai trazer muitos frutos aí para o futuro e é importante a gente continuar. Inclusive do ponto de vista de Aladir, pela amplitude, inclusive chamando outras concessionárias, outras empresas, porque eu acho que isso faz um bem danado para a sociedade e para o país. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Neuri, queria só agradecer realmente a sua presença, né, o trabalho da CAGES, o seu trabalho especificamente, né, em conjunto com a Aladir, e aguardamos vocês para os próximos seminários e congressos da Aladir. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado.